Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita de Língua Portuguesa e hoje nós vamos começar o nosso conteúdo programático com o capítulo 1, que é intitulado Verbos impessoais e Transitividade Verbal. Vamos lá! O que são verbos impessoais? Verbos impessoais são aqueles que não apresentam sujeito. E aí temos aqui embaixo alguns exemplos. Exemplos de verbos impessoais. O verbo haver, por exemplo, quando estiver no sentido de existir. Dois exemplos. O primeiro, havia fotos espalhadas pela casa inteira. Então, nesse exemplo, a gente percebe que, se trocarmos o verbo haver pelo verbo existir, existiam fotos espalhadas pela casa inteira, eles são sinônimos. Só que o verbo haver, quando estiver no sentido de existir, não vai apresentar sujeito. No exemplo abaixo temos há momentos importantes na vida. Então, o verbo haver também está no sentido de existir, portanto, não existe sujeito. Temos aí embaixo uma observação. Note que o verbo haver permanece no singular, já que ele é impessoal. Por isso, não tem sujeito com quem concorde. Então, se você disser haviam fotos espalhadas pela casa inteira, por exemplo, você está cometendo um equívoco gramatical, porque o verbo haver no sentido de existir é impessoal e vai ficar no singular, ok? Continuação. Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Os verbos que exprimem fenômenos da natureza apresentam apenas as formas de terceira pessoa do singular. Então, temos aí alguns exemplos, como chover, relampejar, trovejar, ventar, nevar, gear. Choveu muito à tarde, relampejou a noite toda. Se não parar de trovejar, os cachorros não pararão de latir. Aqui podia ventar um pouco mais. Neva desde as 5 da madrugada. Geou muito de manhã, por isso não fui à escola. Então, nós estamos percebendo a existência de vários verbos que exprimem fenômenos da natureza, fenômenos naturais, e eles vão aparecer na terceira pessoa do singular. Então, temos aí choveu, relampejou, trovejar, ventar, neva e geou. Mais exemplos: amanhecer, alvorecer, anoitecer, escurecer. Então, amanheceu muito frio hoje. Amanheceu na terceira pessoa. Está demorando muito para alvorecer esses dias. Alvorecer na terceira pessoa. Anoitecer. No litoral, anoitece mais cedo. Anoitece na terceira pessoa do singular, Quando escurecer, volte para casa, Escurecer, terceira pessoa do singular. Então, continuando, gente. Vamos falar agora do verbo fazer. O verbo fazer, quando expressar tempo decorrido, também vai ser um verbo impessoal. Primeiro exemplo, faz muito tempo que não nos vemos. Segundo exemplo, faz muitos anos que não como carne. Então, o verbo fazer, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, eles são impessoais, porque expressam essa ideia de tempo e eles não vão ficar no plural. Eles devem permanecer no singular. Abaixo temos a seguinte observação. Note que da mesma forma que o verbo haver, o verbo fazer, nesse sentido, é impessoal e não deve ser flexionado para o plural. Então, fazem muitos anos é uma colocação incorreta, tá? Verbo fazer, no sentido de tempo transcorrido, ele deve ficar no singular. Agora, vamos falar um pouquinho das locuções verbais. O que é uma locução verbal? Quando nós temos dois ou mais verbos, nós vamos ter um auxiliar e um principal. Primeiro exemplo, deve haver uma borracharia por aqui. Segundo exemplo, vai fazer 6 meses que moro aqui. O que a gente observa, gente, nesses dois exemplos, é que tanto o verbo auxiliar, no caso do primeiro exemplo, deve, e o verbo principal, haver, E quanto no segundo exemplo, que tem como verbo principal o fazer e como verbo auxiliar o vai, esses dois verbos estarão no singular. Então, é importante prestar atenção nisso, porque o correto é deve haver e não devem haver. O correto é vai fazer e não vão fazer, tá bom? Verbos que indicam tempo. Então, nós temos o ser, indicando data, hora, distância. Também vai ser um verbo impessoal.
Então, são 5 quilômetros até o município de Franco da Rocha. Lembrando que temos um verbo impessoal porque nós não temos sujeito. Só que é importante observar que aqui, esses verbos, eles não necessariamente vão ficar na terceira pessoa do singular, tá? Então, depois, Carla disse que já são 5 horas. Então, temos aí o verbo ser também, que está flexionado, tá? Mas ele é impessoal, ok? Vamos continuar falando sobre os verbos impessoais. É relevante ressaltarmos que o verbo existir não é impessoal. O verbo haver, no sentido de existir, é que é, tá? Então, é relevante ressaltarmos que o verbo existir não é impessoal e, portanto, é conjugado normalmente em concordância com o sujeito. Então, existem muitas crianças com este problema. Existem muitos motivos para eu estar feliz hoje. Existe uma cidade no interior de Minas Gerais que ainda fabrica essa peça. Então, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, mas o verbo existir não é impessoal e a concordância com o sujeito vai acontecer normalmente. Dentro do primeiro capítulo, temos também o assunto predicação verbal. Então, vamos lá. O verbo tem características próprias, então o verbo é uma classe que expressa ação, estado, fenômeno da natureza, certo? É uma classe gramatical bastante importante para a gente. Então, ele tem características próprias que determinam a estrutura da frase. A essa relação do verbo com os outros elementos da oração chamamos de predicação verbal. Vamos entender melhor isso com os exemplos. Então, olha só. Quanto à predicação verbal, os verbos podem ser A, relacionais ou de ligação, são dois nomes para uma mesma coisa. Letra B, nocionais. E aí eles vão se subdividir em transitivos e intransitivos. Então vamos lá, verbos relacionais ou de ligação. Os verbos de ligação ligam o sujeito às suas características, que nós vamos chamar de predicativo do sujeito. Eles exprimem estado, mudança ou continuidade. Então, diferentemente dos verbos intransitivos, que ainda veremos, e dos verbos transitivos, que também ainda veremos, os verbos de ligação não expressam ações. Então, exemplo, estou doente, continuo resfriado. Então, o verbo está, no primeiro exemplo, né? O verbo está é um verbo de ligação. Ele não está expressando uma ação, ele expressa um estado. No segundo exemplo, continuo resfriado. Então, a gente tem uma noção de continuidade. Esse indivíduo já estava resfriado, mas continua dessa forma. Então, esse verbo continuar, ele não expressa uma ação, tá? Ele está expressando um estado. O estado em que a pessoa se encontra naquele momento. Agora, vamos falar sobre os verbos nocionais. São aqueles que trazem em si uma noção de significação interna que acrescenta informação à relação entre os sintagmas. Esses verbos podem ser transitivos ou intransitivos. Agora isso vai ficar mais fácil de ser entendido. Verbos transitivos são aqueles verbos que não têm sentido sozinhos, por isso precisam de complementos. Chama-se de transitividade verbal a necessidade que um verbo tem de ser completado com algo. Ele precisa transitar para o objeto, ou seja, ir em busca de algo que complete o seu sentido. Então, gente, o verbo transitivo, ele é um verbo que precisa de um complemento. Então, temos aí dois exemplos. Primeiro exemplo, relatei o ocorrido. Quem relatou? Eu. Eu, sujeito, né? A nossa aula não é sobre sujeito, mas só para que vocês saibam, eu, sujeito, relatei. Se eu disser só eu relatei, você vai me perguntar, relatou o que, professora? Porque o verbo relatar precisa de um complemento. Ele não tem o sentido sozinho. Então, eu relatei isso. Isso o quê? O ocorrido. Então, a gente está percebendo aí que esse verbo precisa de um complemento. Por isso, ele é chamado de transitivo. Então, o verbo transitivo é aquele que precisa de complemento. No segundo exemplo, nós temos gosto de rock. Quem? Eu. É o mesmo sujeito. Eu gosto, só que eu não posso só falar eu gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, da mesma forma que o verbo relatar, o verbo gostar
precisa também de um complemento. Agora, gente, que nós sabemos que um verbo transitivo é aquele que precisa de um complemento, nós vamos perceber que os verbos transitivos, eles são divididos. Nós podemos ter um verbo transitivo direto, ou podemos ter também um verbo transitivo indireto e ainda podemos ter um verbo transitivo direto e indireto. Então, vamos começar falando sobre os verbos transitivos diretos. São aqueles verbos que necessitam de um objeto direto para completar o seu sentido. Sem esse complemento, apresenta sentido incompleto. Então, olha só. Os verbos transitivos diretos não necessitam de preposição para estabelecer regência verbal com objeto direto. Vamos aos exemplos, porque, mais uma vez, eles vão nos ajudar bastante. Primeiro exemplo. Os alunos leram os livros. Nós temos aí o verbo leram, certo? Se eu disser somente os alunos leram o quê? Eles leram os livros. Então, gente, o verbo ler vai ser o nosso verbo transitivo porque precisa de complemento. Só que ele vai ser um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento, o complemento dele é os livros, ele precisa de um complemento e esse complemento não tem preposição, tá? No segundo exemplo, vocês fizeram este projeto? O verbo fazer também precisa de complemento. Só que esse complemento ele não tem preposição. Então, o verbo fizeram é o nosso verbo transitivo direto e este projeto é o nosso objeto direto. O carro atropelou o pedestre. Então, quem atropela, atropela alguém, certo? Então, atropelou, se eu digo só o carro atropelou quem? Né? Então, atropelou é um verbo transitivo, porque precisa de complemento, e é um verbo transitivo direto, porque ele precisa de um complemento sem preposição. Então, atropelou, verbo transitivo direto. O pedestre é o nosso objeto direto. Último exemplo. A menina empurrou o menino. A menina, sujeito, empurrou quem? Então, eu não posso falar só a menina empurrou. Empurrou é o nosso verbo transitivo, porque precisa de um complemento. E lembrando, esse complemento não tem preposição. Então, empurrou é um verbo transitivo direto. E o menino é o nosso objeto direto, tá? Então, empurrou, verbo transitivo direto. E o menino, objeto direto. Agora, nós temos também um verbo transitivo indireto, que é aquele que exige um complemento, mas esse complemento tem preposição. Então, vamos lá. Esse complemento vai receber o nome de objeto indireto. Então, temos aí 3 exemplos. Acredito em suas melhores. Quem acredita, acredita em algo. Se eu disser só eu acredito, você vai me perguntar, acredito em quê? Né? Então, eu acredito, quem acredita, acredita em algo. Então, nós temos aí um verbo transitivo, que precisa de complemento. Só que esse complemento precisa de preposição, né? Então, olha só, nós temos aí a preposição em. Então, acredito, verbo transitivo indireto, que pede um complemento com preposição. Então, em suas melhores, objeto indireto. Outro exemplo, lembra do que te disse? Então, olha só, quem lembra, lembra de algo, lembra de alguém. Então, esse DO é a nossa preposição, né? A nossa preposição mais artigo. Então, olha só, lembra é um verbo transitivo indireto. Do que te disse vai ser o nosso objeto indireto. Respondeu aos ouvintes. Quem responde, responde a alguém. Então, respondeu é um verbo transitivo indireto. E aos ouvintes é o nosso complemento, que tem preposição, né? Ele é inserido por uma preposição. Cadê a preposição, professora? Aos, a gente tem aí a, que é a nossa preposição, né? Nós temos a junção de uma preposição com artigo. Então, respondeu, verbo transitivo indireto. Aos ouvintes, objeto indireto. Temos ainda o verbo transitivo direto e indireto. Então, olha só, os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que precisam de 2 complementos, um sem e outro com preposição. Primeiro exemplo, apresentou as condolências aos familiares. Apresentou o quê?
apresentou isso, as condolências. É o nosso primeiro objeto, não tem preposição, então ele é um objeto direto. Aos familiares. Então, apresentou isso aos familiares. Aos familiares é o nosso outro complemento. Porém, esse complemento tem preposição, né? Ali o a, preposição mais artigo. Então, esse verbo, ele pede dois complementos. Dessa forma, apresentou vai ser verbo transitivo direto e indireto, as condolências, objeto direto, aos familiares, objeto indireto. No nosso segundo exemplo, temos: o menino ofereceu ajuda à senhora. Então, o menino, sujeito, ofereceu. Quem oferece, oferece algo a alguém. O que ele ofereceu? Ajuda, né? Então, olha só. Ofereceu vai ser o nosso verbo transitivo direto e indireto, porque pede dois complementos. O primeiro é ajuda, é o nosso objeto direto. Ofereceu ajuda a quem? A senhora. Então, gente, a senhora vai ser o nosso objeto indireto. Percebam que nós temos aí a crase, né? O que é a crase? É a junção de preposição mais artigo, não só, né? Mas nesse caso nós temos aí ofereceu ajuda a, é a nossa preposição, e a senhora, que é o artigo que está acompanhando esse substantivo. Então, aí nós temos a crase, ok? Então, ajuda, objeto direto, a senhora, objeto indireto. Por fim, nós temos os verbos intransitivos. Gente, o verbo transitivo, ele precisa de complemento. O verbo intransitivo tem sentido sozinho, ele não precisa de ajuda. Então, os verbos intransitivos são verbos com significado completo, não sendo necessária a junção de objeto direto e objeto indireto para complementar o seu sentido. Referem-se a ações que iniciam e terminam no seu próprio sujeito, não transitando para um objeto, não pedindo um objeto. Valentina nasceu. Então, nós temos aí sujeito, Valentina, né? O que aconteceu com a Valentina? Ela nasceu. Você já entendeu que existe uma pessoa e que essa pessoa passou por um momento específico, um momento do nascimento. Você não precisa de outra informação. O bebê caiu. Nós temos aqui um sujeito, que é o bebê, e uma ação, a ação de cair. Ah, o bebê caiu por quê? O bebê caiu quando? Essas informações, elas não são essenciais, tá? Agora, quando eu digo, por exemplo, eu comprei, o complemento, ele é essencial, porque você vai me perguntar, mas comprou o quê? Eu comprei alguma coisa, tá? Então, Valentina nasceu, nós temos aí as informações necessárias. O bebê caiu, também temos as informações necessárias, tá bom? Então, gente, o verbo transitivo precisa de complemento, ao passo que o verbo intransitivo não precisa de complemento, beleza? Então, terminamos aqui a nossa primeira aula, espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo e até mais!